Pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, uma alegria estar convosco. Agradeço ao Padre Dionivaldo pelo convite, né, para a gente estar partilhando um pouquinho da Palavra de Deus. Estamos nessa temática do livro do Êxodo, né, o Deus que ouve o clamor do seu povo, e a teologia do livro do Êxodo. É um livro central, certamente, na tradição antigo testamentária, um dos livros que fazem parte, como a gente sabe, né, do assim chamado Pentateuco, né, isto é, da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Torá pela tradição judaica, e que são fundantes não só para a tradição judaica, como também para nós cristãos que recepcionamos o Antigo Testamento e, sobretudo, recepcionamos essa temática do exodal, né? Isto é, um Deus que intervém com a sua potência para libertar o povo da casa da servidão, isto é, o Egito, e fazê-lo, né, este povo, atravessar o deserto para entrar em aliança com esse Deus, essa aliança feita no sopé do Monte Sinai, e depois em direção à terra prometida. E, portanto, é uma verdadeira epopeia de libertação. E, portanto, um Deus que se apresenta como aquele que ouve o clamor dos oprimidos, dos escravizados. Né? A gente comentava no encontro passado, comentando a assim chamada vocação de Moisés, em Êxodo capítulo 3 e 4, como que esse Deus se diferenciava de um mundo até então, né, egípcio politeísta, em que os deuses não se interessavam com as pessoas, né? Os deuses estavam ali para serem cultuados, sobretudo, né, ou pelos sacerdotes, que eram encarregados, portanto, do culto e dos sacrifícios, das oferendas, ou pela família real. E por isso, né, os deuses no panteão politeísta egípcio não se interessavam com o povo. E agora a gente tem a tradição bíblica pela qual esse Deus ouve o clamor do seu povo, né, e desce para libertá-lo. Então, né, o livro do Êxodo é importante porque né, retrata esta epopeia de uma auto-manifestação de Deus como aquele que é. A gente falava e discutia um pouquinho essa temática, né? A apresentação do nome divino, chamado tetragrama sagrado, tetra, 4, né? Gramatos, 4 escrito, né? 4 letras, são 4 consoantes que formam, portanto, o nome de Deus, que é uma forma verbal, né? Uma forma imperfeita do verbo ser. E, portanto, né, normalmente as nossas Bíblias que traduzem o nome divino como aquele que é, ou aquele que está presente. Né? E por isso, né, esse Deus que se apresenta a Moisés, né, com este calibre diferenciado, portanto, né, em relação aos deuses cultuados no Egito, né, deuses que provavelmente Moisés, né, havia conhecido enquanto viveu como príncipe do Egito, né, e como membro da família real, adotado pela princesa, né, a filha do faraó, provavelmente se trata do faraó Seti I, e, portanto, né, a princesa Renutmire, né, que havia adotado ele como filho. Portanto, né, Moisés que entra em contato com um Deus das estepes, um Deus do deserto, né, e que, portanto, vai, né, em nome desse Deus, libertar o seu povo. E não só, portanto, é a epopeia fundante, né, do povo judaico antigo testamentário, porque o povo se entende como o povo que foi constituído como tal, sobretudo pela aliança mosaica, né? Claro que a gente tem, né, a tradição judaica tem todo um carinho, uma recepção particular pela tradição patriarcal, né? Antes de chegar ao livro do Êxodo, a gente tem o livro do Gênesis, que reporta não só a criação do mundo, da humanidade, mas também, né, as origens remotas, né, do povo de Israel como eleição divina, né, do patriarca Abraão e dos seus descendentes com quem ele né, estabelece um diálogo e concede as suas promessas e estabelece de alguma forma a aliança
né, com os patriarcas. Mas o êxodo é diferente porque Deus agora se tornará proprietário desse povo por um direito adquirido, porque ele interviu e libertou o povo da casa da servidão. E a temática do êxodo é importante, portanto, a teologia do êxodo não é só uma temática do livro do êxodo, mas é uma temática que atravessará, né, todo o Antigo Testamento, né, a tradição antigo testamentária, né, os livros proféticos, né, a estrutura da Bíblia hebraica, né, depois da Torá vem os profetas, chamados de Neviim, depois dos profetas vem os escritos, os Ketuvim. Nesses textos todos, a temática do êxodo continua, né, e, portanto, é um fio condutor, né, digamos assim, né, um arame, né, no qual as roupas, né, dos eventos da história da salvação são pendurados, um fio condutor, portanto, que atravessa o Antigo Testamento inteiro e chegará no Novo Testamento. O Novo Testamento, né, com a figura, com a plenitude da revelação em Jesus de Nazaré, o próprio Jesus, portanto, né, faz o seu ato definitivo, né, de entrega como gesto salvífico para a humanidade, pela uma experiência exodal, né, como a gente sabe, né, a conversa, sobretudo Lucas capítulo 9, que trata, né, da assim chamada transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias, na transfiguração, conversam com Jesus, e o evangelista Lucas, no seu capítulo 9, né, diz que Jesus conversava sobre o seu êxodo. Portanto, Jesus também faz um êxodo, e o seu êxodo é a sua passagem, a sua, né, saída, né, deste mundo, seu retorno, portanto, para o Pai, e Jesus que celebra, portanto, a Páscoa com os seus apóstolos, né, na quinta-feira santa, que não é outra coisa senão a memória celebrativa judaica do evento exodal. Os judeus, na sua Páscoa, né, Páscoa judaica, chamado Seder hebraico, até hoje, né, os judeus do século XX, nós estamos no século XX, 21, 21, né? 21 já. É porque eu sou do milênio passado, então eu fico meio perdido. Né? Então, os judeus do século XXI, né, celebram, né, o Seder hebraico e se identificam, os judeus hoje se identificam com o povo que foi libertado da escravidão do Egito. Nós éramos escravos no Egito, né, no Seder hebraico, assim é proclamada, né, esta mensagem pelo pai de família a todos os membros, né, que estão ali ao redor da mesa. Por que esta noite é diferente das outras noites? Deve sempre perguntar o filho mais novo, né? E o pai deve responder: esta noite é diferente porque nós fomos escravos no Egito. Não diz nossos antepassados foram, nós fomos escravos, é o Zikharon, o memorial. Aí Jesus, portanto, faz este memorial com, né, os seus apóstolos no Seder hebraico, na celebração, portanto, da Páscoa judaica, né? Mas a uma certa altura, Jesus interrompe, portanto, o ritual da Páscoa judaica para, né, estabelecer a sua nova, eterna e definitiva aliança. Então, o tema do Êxodo, né, como é tratado esse livretinho, né, uma temática, portanto, que faz parte, né, da Torá, portanto, né, começa no livro do Êxodo, né, no segundo livro, portanto, da Bíblia, mas depois atravessará, né, a história da salvação do povo hebraico no Antigo Testamento, na tradição, sobretudo, dos profetas. Os profetas serão os grandes, digamos assim, né, os grandes, aqueles responsáveis para não deixar o povo esquecer esta verdade, que o povo é tal porque foi resgatado por Deus, porque foi libertado por Deus da casa da servidão. Se a gente, depois que termina a Torá, né, depois que termina o Pentateuco, que termina com o Deuteronômio, começa os livros proféticos, né, na tradição judaica, né, o livro de Josué, né, praticamente não faz uma menção direta ao Êxodo, mas se chega ao livro dos Juízes, né, no capítulo 6, a gente tem o primeiro personagem chamado de profeta, um profeta anônimo, né, que
que apresenta e diz: assim diz o Senhor Deus. E a primeira coisa que ele faz é recordar: né, eu vos tirei da casa da servidão. Portanto, é um Deus, né, que pela voz profética, né, recorda ao seu povo o evento do Êxodo. Deus tem direito sobre esse povo porque o libertou da casa da servidão. Bem, então, né, continuando onde mais ou menos a gente parou, né, depois da experiência que Moisés faz com este Deus, o Deus da montanha, embora, né, ainda antes de retomar aqui, só quero recordar um segundo elemento que conversamos também nas etapas precedentes, isto é que o livro do Êxodo não conta a história de um único êxodo. Aqui a gente tem ajuntado aí, né, certamente diversas experiências exodais, né, os estudiosos, né, analisando a linguagem dessas experiências exodais dentro deste livro, né, evidenciam ao menos 3 experiências de êxodo. É um êxodo que é permissão, né, o faraó autoriza que um grupo de hebreus saiam, portanto, que um grupo saia do Egito. A gente tem um êxodo expulsão, né, a uma certa altura, né, o faraó, né, expulsa os judeus do Egito, né, e a gente tem também um êxodo fuga, né, provavelmente, né, o grupo de Moisés, do ponto de vista histórico, é aquele que se identifica com o êxodo fuga. Moisés que, né, foge com esse grupo de hebreus e o faraó o persegue, né, e o alcança, né, nas proximidades do Mar dos Juncos, né, chamado de o Mar Vermelho. A Bíblia hebraica, né, o texto hebraico chama este mar de Mar dos Juncos, e a tradução para o grego do Antigo Testamento, né, traduz a expressão Mar dos Juncos como Mar Vermelho, mas é a mesma coisa, tá? Então, quando às vezes alguma Bíblia ou outra usa a expressão Mar dos Juncos ou Mar Vermelho se refere ao mesmo mar, dependendo da tradição linguística diferente, ou hebraica ou grega que seja. Então Moisés é responsável provavelmente, né, por este grupo, né, em fuga, de um êxodo fuga, que é alcançado pelo exército do faraó né, ali diante do Mar dos Juncos, ou Mar Vermelho, e que fará esta experiência de libertação, de salvação, pela travessia do Mar dos Juncos, né, e depois as tradições orais destes vários êxodos ajuntará tudo isso e colocará debaixo do patrocínio de Moisés. Moisés, portanto, será a figura catalisadora de todas as experiências exodais. Por quê? Porque Moisés é aquele que faz a experiência de um Deus que está presente com o seu povo para o libertar. Então, a experiência do êxodo fuga de Moisés é uma experiência que resulta numa salvação por um Deus que se apresenta como um Deus guerreiro. O Cântico de Moisés, de fato, canta o poder desse Deus como um Gibor Hail, como expressão hebraica que significa, né, como um guerreiro potente, né, que põe fim ao exército do faraó. Esta história de um Deus, portanto, né, que não está nas alturas, mas é um Deus presente, um Deus que escuta, que ouve, que desce para libertar e que liberta de um exército dominador, né, levará aos diversos grupos de experiências exodais a se associarem com o grupo de Moisés. Inclusive, né, como propõe o livrinho, inclusive o grupo dos hebreus que cultuavam um Deus da montanha. A montanha de Seir, a montanha no meio do deserto, Seir, a região dos Edomitas. Portanto, né, segundo hoje a maior parte dos biblistas, aquele grupo que faz aliança com Deus no sopé da montanha do Sinai, teria sido também, do ponto de vista histórico, um grupo distinto do grupo inicial de Moisés. Mas tudo depois foi ajuntado na figura de Moisés, num único livro, conforme a gente tem ali. Isso por quê? Porque tem, de fato, né, se a gente presta atenção aos detalhes do texto bíblico, a gente vai perceber diferenças na apresentação de Deus,
né, na experiência de Moisés da sarça ardente. Qual que é o Deus que se manifesta na sarça ardente? É um Deus, portanto, né, que não, a propósito, né, não se refere ali a Sinai, né? Falamos, né, no encontro passado, gastamos, né, 2 horas falando só sobre o capítulo 3. Se falava do Horebe, né, a montanha de Deus, nem se falava do Sinai, né? Não, a experiência de Moisés numa montanha é de um Deus próximo, né, de um Deus da sarça ardente, de um Deus, né, né, de uma proximidade, um Deus que diz que escuta, que vê, que desce para libertar, ao passo que o Deus da montanha do Sinai, né, se a gente presta atenção no detalhe linguístico, sobretudo no capítulo 19 do livro do Êxodo, a gente vai ver como esse Deus é um Deus distante, lá do topo da montanha, né, que estabelece, portanto, um limite na montanha. Ninguém pode ultrapassar, né, esse limite estabelecido pelo próprio Deus. Moisés vai colocar ali uma separação. Quem ultrapassar aquele lugar será morto. Né? Portanto, é um Deus, né, totalmente santo, separado do povo. Né? E, portanto, Moisés, a figura de Moisés, né, na montanha do Sinai, em Êxodo capítulo 19, né, capítulo 19 a 24, que é, né, a sessão, né, da revelação do código do Êxodo, né, e que se conclui com a aliança no seu pé da montanha, é uma experiência de um Deus a quem se deve temer, né? Um Deus que se manifesta na tempestade, um Deus que se manifesta em raios, em relâmpagos, em trovões. Esta montanha do Sinai é a mesma, depois será identificado, né, com a montanha do Horebe, onde também fará a experiência de encontro com esse Deus o próprio profeta Elias, na sessão de Elias, né, o bloco de Elias no livro dos Reis, que começa no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, né, e basicamente atravessa o restante do primeiro livro dos Reis e vai até o segundo capítulo do segundo livro dos Reis, quando a gente tem né, a assunção, né, de Elias ao céu. Mas seja como for, né, nesse bloco a gente tem, né, a experiência também que Elias faz no Horebe com este Deus. Está ali, né, vem uma tempestade, o Senhor não está na tempestade. Vem um terremoto, o Senhor não está no terremoto. Vem fogo, o Senhor não está no fogo. Né, e finalmente vem, né, uma brisa suave e tranquila, ou uma voz suave e tranquila. Né? O texto hebraico usa, né, o substantivo kol, que significa voz, uma voz suave e serena. Então, é a experiência, né? Elias fará uma experiência interessantíssima, que unirá a experiência de Moisés, que é aquela experiência de um Deus que fala, com a experiência do Deus da montanha do Sinai, que é de um Deus que se manifesta por raios, tempestade, trovão e fogo. Né? Mas, portanto, Deus não está mais na experiência de Elias, né, como aquele que está no fogo, na tempestade, nos raios, não sei o quê, mas está numa voz suave e tranquila. Você sabe, né? Elias é alguém que é muito ligado a essa experiência do fogo. Né? Elias é um homem fogoso, né? Fogoso porque já anda com um galão de gasolina e né? O negócio dele é tacar fogo. Né? Vamos tacar fogo, né, diante da idolatria de Baal, os 400 sacerdotes de Baal, etc. Ele chama, né, faz uma disputa pelo fogo. Então vamos fazer dois altares, 2 sacrifícios. Vocês, sacerdotes de Baal, invocam Baal para mandar fogo do céu. Se ele for Deus, vai mandar fogo. Né? E depois eu né, invoco. Depois de 3 anos e meio sem chuva, né, de alguma forma acharam água não sei onde, né, botaram em cima, fizeram, cavou ao redor, né, Elias mandou cavar um fosso ao redor do sacrifício, encheu de água, tacou água em cima, põe mais água, não tem problema não, né? E invocou o Deus do céu, e Deus, portanto, lançou o fogo e tudo queimou. Então, Elias é um homem, né, ligado ao fogo, né, e que deverá fazer a experiência não só com o Deus da natureza. Portanto, quem é o verdadeiro manda-chuva? É aquele que primeiro mandou o fogo. Se Baal era cultuado como Deus que mandava chuva,
Essa idolatria é contrastada pelo profeta Elias com o verdadeiro Deus que diz: não haverá chuva. Assim diz o Senhor Deus, né, pela vida do Senhor, não haverá chuva. E, portanto, a chuva não, né, por 3 anos e meio. E não adianta os sacerdotes cultuarem e fazer sacrifício a Baal, que não chove, até que houve fome por toda a terra. Só choveu quando o Deus de Elias autorizou a chuva. Então, o verdadeiro manda-chuva é o Deus da aliança. Então, a experiência de Elias, né, que é uma experiência do Deus da natureza. Essa experiência do Deus da natureza está muito ligada a esta tradição muito antiga do Deus da montanha do Sinai. Montanha do Sinai, que provavelmente está na região de Seir. Isso porque, né? Os cânticos mais antigos que evocam as origens de Javé. A propósito, tem um livrinho escrito, né, foi traduzido para o português, escrito pelo professor Thomas Romer, um professor, né, de arqueologia, de exegese e de teologia bíblica do Collège de France de Paris. Thomas Romer escreveu um livrinho chamado As Origens de Javé. Vocês, se alguém quiser interessar, pode procurar, né, e depois pode facilmente ser lido. Então ele faz, né, a pesquisa a partir das tradições bíblicas mais antigas para mostrar como que a Escritura mostra as origens do Deus dos hebreus, desse tetragrama sagrado, desse Deus que é vinculado a esta montanha, provavelmente na região dos Madianitas, né, no confronto entre a região dos Madianitas e dos Edomitas. É desta região que vem o próprio Deus. Né? Vocês se recordam do cântico, né, de Débora, Juízes capítulo 5, né, que proclama, Débora exatamente proclama isso, né? Isto é, que Deus saiu do monte Seir, da montanha de Edom, né, e fez as nuvens se derreterem como, né, com água, etc., para poder, né, dar esta grande vitória contra os inimigos de Israel. Então veja, né? O livro do Êxodo, portanto, é uma junção destas várias tradições num contexto mais tardio, quando provavelmente o grupo mosaico, né, que escapou em fuga pela intervenção de Deus, ao chegar, né, nessa região da Transjordânia, os Edomitas, etc., né, entra em contato com estes, né, povos que cultuavam esse mesmo Deus com essas outras tradições e se vincularam à experiência de Moisés. É isso para dizer, né, que os eventos históricos são vários, são plurais, e a tradição narrativa, né, é resultado de uma tradição oral plural que é ajuntada na figura de Moisés. Parece complicado, né? Mas é complicado mesmo. Tudo bem, né? Mas, para além desta, né, aparente não, certa complicação, né, histórica da pluralidade, provável pluralidade de fatos históricos e de tradições orais diferentes e que, né, foram ajuntadas, portanto, tardiamente, para compor o livro do Êxodo, tem tudo está em volta da experiência exodal que leva para a montanha do Sinai. Hoje, como a gente tem o livro do Êxodo, o povo sai, portanto, do Egito, né, libertado por Deus pelas pragas, né, o livrinho aqui comenta largamente, né, as diversas também tradições que tratam das pragas, provavelmente, né, 7 pragas vinculadas a uma tradição mais antiga, mais, né, que o professor Valmor ali menciona, vinculada à tradição javista, depois, né, 10 pragas num bloco, né, sacerdotal, né, mas seja como for, né, é um Deus, portanto, que se revela no Egito. Qual é a linguagem possível para falar da revelação de um Deus e da sua superioridade a outros deuses? Pelo seu poder através da natureza. É importante isso. Por quê? Porque na antiguidade, basicamente, quase, né, todos os deuses no mundo antigo politeísta, praticamente todos os deuses estavam vinculados a elementos da natureza. Então por que se cultuava um Deus? Para poder, né, mandar chuva, outro para poder evitar as pestes, outro para poder evitar as calamidades, outro para poder não sei o quê. Então, a maior parte dos deuses, né, que eram cultuados no mundo antigo politeísta eram vinculados à natureza. E o Deus de Moisés, Deus, né, da sarça ardente,
não se manifesta inicialmente ali como um Deus da natureza. A vocação de Moisés, como a gente viu no encontro passado, Deus não se manifesta como um poder superior da força da natureza, mas é um Deus que vê o seu povo na sua história de sofrimento e, portanto, decide intervir para libertá-lo. Mas na hora em que esse Deus intervém no Egito, fará um conflito e um confronto com as divindades egípcias. No capítulo 5 do livro do Êxodo, quando Moisés faz a sua primeira entrevista com Moisés, Moisés diz ao faraó, né, assim diz o Senhor Deus, né, deixe o meu povo partir para que em 3 dias de marcha, né, me faça uma festa no deserto, um banquete no deserto. Capítulo 5, início do capítulo 5 aí, né, do livro do Êxodo. E o faraó diz, né, eu não conheço Deus, tampouco deixarei o seu povo partir. Não sei, alguém está abrindo a Bíblia aí, mas, os versículos mais especificamente, é o capítulo 5, versículo 2, né, versículo 1 e 2. O faraó responde, né? Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei o seu povo partir. Então, né, o faraó, isto é, que representa o Egito, não conhece esse Deus. Então, né, as famigeradas pragas do Egito são sinais e prodígios que Deus operou no Egito para se manifestar ao próprio, né, povo egípcio. Né, e manifestando-se e não só dando a se conhecer, mas mostrando a sua superioridade às divindades do Egito. Sim? Lá no capítulo 5, Deus realiza sinais prodígios. Sim. Ele fala pragas? Não. Prodígios. Lá na página 47. Eu queria que você fosse para lá, para a gente entender esse contexto. O livro do Êxodo, né, as Bíblias em geral, tá, trazem um título, a minha, por exemplo, capítulo 7, antes do versículo 8, tem assim letras garrafais, assim, ó, letras caixa alta, né? As pragas do Egito. Mas aqui esses títulos não são inspirados, não é palavra de Deus. Isso aqui são indicações dos tradutores que mais ou menos, né, preparam o leitor sobre o assunto que ele vai ler na sequência. Porque a gente fala assim, as 10 pragas, mas quando você vai ler o texto, não tem praga. Tem sinais e prodígios, tá? Então, propriamente não são... O termo praga... Tem. Que página que a senhora está? Página 47. Se tiver alguma coisa mais complicada, né? Que queiram. Exato, né? Multiplicarei os meus sinais, né, e os meus prodígios, né? Porque depois, né, lendo o texto bíblico propriamente, né, fala de sinais e prodígios, mas não é que o título praga seja totalmente estranho ao texto, porque no capítulo 11 usa o termo hebraico magefá, que é praga, mas referindo-se, né, o último dos sinais, que é exatamente a morte dos primogênitos. Oi? Só para esse, né? Do ponto de vista hebraico, do ponto de vista hebraico, só aparece o termo praga, magefá, em hebraico, para referir-se à última, né? Do último dos sinais, que é chamado de, né, a morte dos primogênitos no Egito. Mas o restante são sinais e prodígios. E sinais, quer dizer, sinais serve para quê? O sinal serve para indicar outra realidade. Porque esse capítulo é interessante, ele vai colocando esses vários prodígios e pragas, Sim. Sim. Exato, né? Esse é um tema importante, porque eu vou sintetizar em três temáticas, três questões. Primeiro, a historicidade disso, a interpretação e a teologia. Com relação à historicidade,
a maior parte dos biblistas, como o próprio Livinho ali comenta, a maior parte dos biblistas sugere que se trata de fenômenos naturais. Quer dizer, né, a água do rio que se transforma em sangue é explicado por muitos biblistas como resultado, sei lá, de enchentes e de aluviões, né, de coisa arada que desce no período das chuvas, porque estamos aqui no delta do Nilo, isto é, o Nilo que nasce lá em cima e vem descendo e aqui deságua no Mediterrâneo. E no Mediterrâneo ele se abre em diversos galhos, né, diversas ramificações do rio, que formam uma espécie de delta, né? E, portanto, ele deságua não num único ponto, mas em diversos pontos. E aqui era comum, né, essas enchentes trazer, né, aluviões e folhas e coisa arada, e no período da chuva esta água se tornar a tomar a cor avermelhada, parecendo sangue, ou as grandes cheias aí, com a água muito suja, que não se pode beber, de fato, né? Quando tem aí um pequeno riacho, quem já morou aí na fazenda, que passa um córregozinho, se der uma chuva muito grande, né? Vem aquela água toda suja, você não tem como beber aquela água. Ou outros dão explicações do tipo de algas que cresciam no fundo do rio e que soltavam, sei lá, uma coloração. Então tem tentativas, né, de explicações naturalistas para todas essas pragas, para todos esses, né, sinais, que a Bíblia chama de sinais, não chama propriamente de pragas, né? A mais complicada para ser, né, para ser assim, né, a mais difícil de dar uma explicação natural seria a última, que é a morte dos primogênitos. Por quê? Como assim que acontece uma mortandade, né, numa família que o pai tem 3, 4, 5 filhos? Por que morre só o mais velho e os outros não morrem? Então, a explicação naturalista esbarra com um certo problema, mas sobretudo com o último dos sinais. Como explicar do ponto de vista natural esse fenômeno da morte dos primogênitos? Mas também aqui alguns tentaram dar alguma explicação, isto é, de que haveria, mas isso não tem fundamentação arqueológica nem escriturística, haveria uma tradição que, né, o primogênito, por ser o primogênito, por ser a pessoa mais importante, por ser aquele que herdaria a função do pai, etc., teria uma comida especial, e que, portanto, somente essa comida especial teria sido infectada. Sei lá, né? Então, há tentativas grossolanas que não convencem muito com relação, né, ao último sinal, isso é a morte dos primogênitos. Mas, de toda forma, né, o livrinho, né, comenta essa possibilidade de explicações naturalistas. A questão pode até ser alguma delas, né, quer dizer, a praga das rãs. Depois das cheias, né, os rãs que ficam no brejo, depois que abaixa as águas, fica aquelas poças de água que apodrecem, etc. Sapos, né, e rãs é normal. Mosquito, a mesma coisa. Então, esse tipo, né, esses fenômenos parece que eram comuns no Egito. A questão é como que Moisés, ao, né, determinar exatamente naquele momento, acontece aquilo, e quando o faraó aparentemente, né, amolece o coração e pede a Moisés para interceder, Moisés intercede e cessa quando Moisés intercede. Então é o timing, é o momento em que Moisés, né, diz que isso vai acontecer e quando vai parar de acontecer. Então, né, aqui a gente já passa por um elemento teológico, isso é, né, de um Deus, mesmo que seja fenômenos da natureza, se a gente pensa dessa forma, e a maior parte dos biblistas assim pensam, é um Deus que controla, portanto, os fenômenos naturais em favor do seu povo. Porque toda essa narrativa diz que o acampamento dos hebreus é preservado de qualquer que seja destes sinais e prodígios. Então a gente já começa a entrar numa temática religiosa, que é um Deus que controla os elementos da natureza. E esses elementos, né, eram controlados por parte da religião egípcia, cultuando deuses diferentes. O próprio rio Nilo era uma divindade. Então, se considerar águas sagradas, né? Sei lá, os animais eram preservados, né, pela potência do touro Apis. Então, né, um touro, né, aqui a gente tem um touro, né, a entrada da cidade, tem o boi de ouro, né? Então, um boi de ouro, né, era um touro, né, gigante, era cultuado, diante do qual se oferecia sacrifícios, etc.
para que ele, né, como divindade, protegesse o rebanho. Então veja, né? O Deus dos hebreus, portanto, é quem controla os elementos da natureza e não os deuses egípcios. Então a manifestação de Deus que se revela superior aos deuses egípcios. E é interessante que estas pragas, entre aspas, né, porque propriamente são sinais e prodígios, elas colocam de joelho o Egito na sua potência econômica, né, na sua economia, porque o Egito vivia disso, vivia da agricultura, vivia, né, dos animais, etc. A potência do país era de fato, né, sobretudo a agricultura e a pecuária. Né? Então, o Deus dos hebreus, portanto, se coloca superior a tudo isso. Mas o que é mais interessante, portanto, né, é a gente perceber que a revelação, quer dizer, os sinais, esses sinais que são chamados de pragas, não é porque Deus está assim, eu estou irado, né, vou salvar só o meu povo, os outros, né, vou passar todo mundo, matar todo mundo e pronto, final. Não. O intuito teológico, aqui que está o nó da questão, é um Deus que quer se manifestar aos egípcios. Em outras palavras, se o faraó tivesse reconhecido o Deus dos hebreus, nada disso teria acontecido. Essa que é a questão, isto é, um Deus que quer se tornar conhecido. O faraó diz aqui no capítulo 5, não conheço o Senhor, tampouco deixarei o seu povo partir. Então, na sequência, a gente tem o bloco dos sinais e prodígios, pragas, entre aspas, pelas quais Deus se manifesta aos egípcios. A propósito, quando Moisés sai do Egito, não sai só com hebreus. Tem egípcios que acompanham. Existiu, né, egípcios que se interessam, que reconheceram o Deus dos hebreus. O próprio, né, próprio palácio, os próprios sacerdotes egípcios, né, tentando fazer o que Moisés fazia sem conseguir, né, disseram ao faraó, aqui está o dedo de Deus. Então, só o faraó que endurece o seu coração. Mas o povo, né, uma parte ao menos, reconhece que há presença de estrangeiros que seguem Moisés para fora do Egito. Então, é importante a gente compreender, né, que a aliança mosaica é uma aliança, portanto, que estabelece uma nação a partir de uma lei dada por Deus, que não está vinculada só na consanguinidade dos patriarcas. Então, na origem, né, do povo da aliança, da experiência exodal, é uma nação que está debaixo de uma lei, o que constitui o povo como nação é a lei divina que é dada e não a consanguinidade, porque tem estrangeiros. O próprio Moisés, né, no capítulo, ao menos capítulo 12 do livro dos Números, Maria e Arão, os irmãos de Moisés, criticam Moisés por ter se casado com uma mulher cuxita. De onde que veio essa mulher cuxita? Cush, na Bíblia, é o nome dado à região que hoje a gente conhece como Etiópia, que é, né, o norte da África, né, mais ao sul do Egito. No mapa, descendo mais embaixo, né? O Egito era dividido em duas partes, onde nasce o Nilo, chamado de Alto Egito, e o Baixo Egito. Então, o faraó é chamado nos textos, né, do Egito Antigo como o soberano das duas coroas. Existiam dois tronos, do Alto Egito e do Baixo Egito. Então, o Alto Egito é a região da Etiópia, né, que depois, essa mulher cuxita é uma mulher que não é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E, portanto, né, o povo que se estabelece na aliança mosaica é um povo, né, que é unido não somente pela consanguinidade, mas pelo fato de Deus configurar essa massa num povo através de uma lei dada a este povo. Então veja, né? É interessante, né, a gente ver nessa perspectiva, porque o intuito do texto é mostrar, o que é importante é a teologia do texto. Então a gente ficar discutindo, bom, foi histórico, não foi? Era fenômeno da natureza, não foi, etc. Isso não, o texto não foi escrito simplesmente para ser uma informação de jornal, para dizer o que aconteceu no Egito. Tem um propósito, e o propósito último é a manifestação do Deus dos hebreus, que se torna conhecido ao Egito,
né? E não só conhecido para ser um Deus a mais entre os outros, mas um Deus superior aos demais deuses. E é interessante que o cântico de Moisés, se vocês se recordam, no capítulo 15, né, a gente tem um Moisés que canta esse Deus superior aos demais deuses. Não diz assim, olha, o nosso Deus é o único Deus da face da terra, não tem mais nenhum. Porque não chegou nesse ponto ainda. Só mais tarde é que vão compreender que o Deus dos hebreus é o único na face da terra. Não estamos ainda nesse ponto na compreensão do Deus dos hebreus. Por ora, é a compreensão de que o Deus dos hebreus é só um para os hebreus, tá? E que esse Deus é superior a outros deuses. O Cântico de Moisés, capítulo 15, mais ou menos, né, que está, meu Deus. Versículo 11, capítulo 15, versículo 11, Moisés cantando, né, depois da travessia do Mar Vermelho, de quem é igual a ti, ó Javé, entre os fortes. Quais são os fortes? São os outros deuses. Quem é igual a ti entre os fortes? Quem é igual a ti, ilustre em santidade, terrível nas façanhas, hábil em maravilhas? Então essa comparação com outros deuses mostra uma posição pré-monoteísta, conforme a gente pode ver em alguns salmos antigos, como é o caso do Salmo 89, que vai na mesma direção. Deus, o povo do Egito foi perdido. E o faraó também, ele era uma figura vista como divindade. Sim. E aí, por isso essa luta, né? Às vezes eles se consideravam Deus, né? Queria ser cultuado. E você vê esse contraste, essa disputa desse jogo de braço, né? Sim. Moisés, né? Isso. É criado por Deus, faraó, Sim. criado com Deus do povo, Sim. né? Sim, exato, né? O próprio faraó era considerado, né, gerado de um deus, né? Como a gente falou, talvez, né, o próprio nome de Moisés, nome egípcio, venha dessa concepção, gerado de algum deus, né? O nome Moisés significa gerado de. Embora, né, a Bíblia hebraica dá o significado, né? A filha do faraó lhe chamou Moisés dizendo, eu o tirei das águas. Só que as três consoantes que formam o nome de Moisés não formam o verbo de tirar das águas. É o nome egípcio, o nome de Moisés. Então ali é uma tentativa de hebraicizar um nome de Moisés que na verdade é egípcio. Como, né, Ramsés, Ramoshe. Ramsés é gerado do deus Ra. Ramsés, Moisés. Tutmoses, gerado do deus Tut. Provavelmente o nome de Moisés na origem era né, gerado de algum deus, porque ele é adotado, considerado como, né, gerado de alguma divindade. Como ele foi tirado das águas, provavelmente era gerado do deus Nilo. Então, esse confronto é interessante, né? Essa queda de braço, inclusive a propósito, né, alguns biblistas usam essa expressão, tá? Queda de braço. É uma queda de braço entre o Deus dos hebreus, né, e os muitos deuses do Egito. A propósito, né, vocês sabem, Isaías, profeta Isaías, no capítulo 17, né, Deus diz, né, que haverá naquele dia uma estrada que vinculará o Egito à Assíria. O Egito será o meu povo, a Assíria será povo meu, Israel em terceiro lugar. Então a gente tem, né, um projeto de Deus que alarga. Portanto, a eleição de Israel não é uma eleição exclusivista fechada, mas é em vista de outros povos. E, né, o próprio exílio à Babilônia depois também será visto nessa perspectiva, isto é, né, da dispersão. A diáspora em cima de dispersão, né? O exílio da Babilônia é a dispersão para fora da Terra Prometida, para que o povo fora da Terra Prometida possa invocar o nome de Deus e seja conhecido pelos gentios. Não, né? Os profetas sonhavam com uma romaria universal dos povos para Sião. Isaías capítulo 1 e 2, né? Capítulo 2, início do capítulo 3, bem na verdade, né? Todos os povos virão a Sião, né? E reconhecerão que de Jerusalém sai a lei, de Sião sai a lei. As ilhas, os povos virão a Sião reconhecendo. Mas visto que isso não aconteceu,
né, Deus esparramou, né, os israelitas para os povos e para que eles, no meio dos povos, invocassem o nome de Deus e o nome de Deus fosse conhecido. Então, há uma função, né, teológica importante, né, desses sinais e prodígios que terminará, né, como a gente sabe, na última, essa sim, praga, né, a praga da morte dos primogênitos, a qual se vinculou a celebração da Páscoa. A Páscoa, que é a junção de duas festas, a celebração da Páscoa, como está aqui, né, descrita no capítulo 12 do livro do Êxodo, é a junção de duas festas antigas na tradição de Israel, que era a festa, né, do sacrifício do cordeiro, uma festa pastoril, antes da Páscoa ser Páscoa, né, existia o conteúdo, né, a Páscoa, como está aqui na Bíblia, é a celebração de um evento histórico da intervenção de Deus para libertar o seu povo. Mas antes disso, né, os pastores tinham esse costume, né, de, ao mudar, arrancar o seu acampamento e de um lugar para outro, né, sobretudo sacrificar um cordeiro e com o sangue do cordeiro, né, untar, né, as estacas da porta de entrada das tendas para expulsar os demônios das estepes, para não os acompanhá-los para o próximo acampamento. Então, né, a Páscoa, antes de receber esse conteúdo teológico, como a gente tem aqui, ela tinha uma função importante no grupo dos pastores seminômades que migravam à procura de pastagens melhores para os seus rebanhos, né? E na reforma deuteronomista foi ajuntado, portanto, a festa, né, desta Páscoa, que agora ganha um outro significado. Por quê? Porque Moisés, né, recebe as instruções de Deus de que, né, o último sinal será dado, a morte dos primogênitos, e que cada família deve separar, né, um cordeiro por 15 dias, depois, né, deve sacrificar esse cordeiro, com o sangue deve untar os umbrais, os portais, né, da entrada das suas casas, e naquela noite assar o cordeiro e comê-lo às pressas, né, porque é a Páscoa do Senhor. E aí a Páscoa seria a passagem do anjo exterminador que, né, vai ferir os primogênitos do Egito, desde homens até animais. A propósito, né, normalmente se explica dessa forma, né, os livros de catequese em geral, tá, explicam o termo Páscoa como passagem, mas não é muito correto, tá? Do ponto de vista estritamente, né, linguístico, literário, Pesach em hebraico significa saltar, que o anjo exterminador não é que passa, ele pula a casa dos, ele, né, vai passando, quando ele chega na casa de um hebreu que tem os umbrais, né, manchados de sangue, ele pula a casa. Então Páscoa, né, do ponto de vista estritamente linguístico, não é passagem, mas é pulagem, não, né? Não tem pulagem. Né, pula a casa, né, dos hebreus, né? Então, juntamente com esta que era uma festa pastoril dos pastores de sacrificar um animal, agora se torna uma festa, né, judaica que tem um significado histórico, né, de um Deus, de um evento salvífico que se tornou na história de salvação, isto é, de um Deus que interviu, né, para fazer com que o faraó expulsasse os hebreus do Egito. Porque depois dessa praga é o que, né, levou o faraó a dizer, né, saiam daqui. Mas o faraó expulsa, portanto. Né, mas aí uma dúvida. Sim. Durante no capítulo 8, capítulo 8 ao 10, cita que Yahvé endurece o coração do faraó. Se Deus estava mandando os sinais, os prodígios, né, até o último momento da praga, qual era o sentido para Deus endurecer o coração do faraó durante todo esse período, sendo que o povo, o restante do povo sofria, Sim. o povo eleito sofria com as pragas. Sim. Ao preço de um coração duro que a Bíblia tem sido endurecido pelo próprio Deus. Sim. Obrigado. Sim,
nesse bloco dos sinais, né, a gente tem duas expressões. A mais comum é esta, que Deus endureceu o coração do faraó e ele não deixou o seu povo partir. Esse é quase um refrão. Mas entre estas expressões também tem a expressão: o faraó, porém, endureceu o seu coração e não deixou o povo partir. Então, vista que a gente tem essas duas expressões, né, os biblistas em geral, né, procuram separar ao menos duas, no mínimo duas tradições sobre esses sinais e prodígios. Uma na qual o faraó endurece o seu coração e não deixa o povo partir, provavelmente a mais antiga, e provavelmente a mais histórica, e a outra, né, sacerdotal, mais tardia, que é esta camada na qual Deus endureceu o coração do faraó para que ele não deixasse o seu povo partir, para que Deus se glorificasse às custas do faraó. Essa camada sacerdotal que diz que Deus é quem endurece o coração do faraó, ela é muito mais tardia, quando os israelitas já chegaram à compreensão de que o Deus dos hebreus é único sobre toda a face da terra e não existe mais Deus. Quando o livro do Êxodo recebeu a forma definitiva como a gente tem na Bíblia, é num contexto em que já se acredita que não existe mais Deus. Só o Deus dos hebreus é o único Deus sobre a face da terra, para os hebreus e para todos os povos. Então, quando se chega a esta compreensão, a primeira coisa, isso é um Deus absoluto, um Deus onipotente, tudo que acontece na história, no mínimo, tem que ser por vontade desse Deus. Então, se o faraó endureceu o coração, é porque Deus fez isso com um propósito. Então, tem um significado teológico dessa camada, provavelmente mais tardia sacerdotal, que diz que é o próprio Deus que endureceu o coração do faraó e com um propósito de se glorificar às custas do faraó. Glorificar é o quê? Na tradição bíblica, é fazer-se presente com a sua potência salvífica e libertadora. Isso significa, por quê? Porque a glória de Deus, né, a expressão, acho que eu comentei com vocês já, né, glória de Deus significa kavod, em hebraico, kavod Adonai, kavod, o verbo kaved, kaved é ser pesado, kavod é o peso de Deus. Então, quando a gente fala, né, a glória de Deus, vamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa pesar Deus, isto é, fazer Deus pesadamente presente. Deus se glorifica quando ele se faz pesadamente presente. Então, Deus à medida em que Deus se manifesta ao Egito pela sua glorificação, e ele glorifica-se, ou se faz presente, ou se manifesta, ou se revela, na medida em que ele endurece o coração do faraó. Porque à medida em que o faraó, né, tem o seu coração endurecido, né, permite que Deus manifeste ainda mais a sua presença, o seu poder e a sua libertação. Até chegar ao ponto máximo da glorificação divina, que é a travessia do Mar Vermelho a pé enxuto. Então, onde a gente tem o verbo, no início do capítulo 14, da travessia do Mar dos Juncos, em que Deus diz: eu me glorificarei às custas do faraó. Então, glorificar significa fazer-se presente pesadamente. Então, por isso a gente tem essas duas tradições. Hoje, para nós, soa estranho, né? Se a gente pensa, bom, se foi Deus que endureceu o coração do faraó, então o faraó não tem culpa, né? Quer dizer, né? Ele é uma vítima desse próprio Deus que endurece o coração dele, né? Né? A gente fica pensando, bom, se fosse só por conta dele, talvez ele tinha deixado o povo partir, mas Deus não deixou, né? Endurecendo o coração dele. Essa é uma teologia própria, muito mais tardia, né, que responde a uma compreensão de um único Deus e que tudo acontece por vontade desse Deus. Essa teologia de que tudo acontece por vontade de Deus atravessa o resto da Bíblia, chega no Novo Testamento. O próprio Jesus no Sermão da Montanha diz: nenhum fio de cabelo cairá das vossas cabeças sem que o Pai, né, autorize e permita. E isso nos causa até hoje, né, certo incômodo. Quer dizer, se acontece tantas desgraças, tanta tragédia, no mínimo Deus está permitindo, né?
E aí? E daí que, né, os teólogos arrancam os cabelos, né, e tentam compreender a coisa, né, até chegar a ser a Santo Tomás de Aquino, que diz: Deus tem duas vontades, uma vontade positiva, que é do bem, e outra é a vontade permissiva. E a vontade permissiva é consequencial à liberdade humana. Porque, né, se você quer pegar um facão e cortar seu braço, né, Deus não quer positivamente que você quer que você corte o seu braço, tá? Mas se você pegar um facão lá na sua casa sozinho, se eu vou cortar meu braço agora com o facão, né, Deus não vai setar, né? E você vai cortar, então, né, se faz essa distinção, mas isso, né, mais tardiamente na teologia, de uma vontade permissiva que está em conformidade com o respeito da liberdade das pessoas. Né? Então, tem um pouquinho esse problema, né, teológico, né, mas que ele é resultado de uma evolução na compreensão do Deus dos Hebreus. Né? Inicialmente, se pensava que o Deus dos Hebreus fosse um entre outros, e que esse Deus se interessou, escolheu, né, os hebreus, e que os outros povos têm seus deuses para lá, né? Que os outros povos que se virem com seus deuses, nós cultuamos só este. Então era um enoteísmo. Até os profetas chegaram à compreensão que esse Deus, né, é superior aos outros deuses. E depois a chegar à compreensão que os outros deuses não existem, só existe esse Deus, e portanto, né, os profetas que fazem aí oráculos contra as nações estrangeiras, para o escândalo dos judeus da época. Como assim um profeta enunciar sentenças de Deus para os edomitas, para os moabitas, para os, né, os habitantes aí? Eles têm os deuses deles para lá que se viram, né? Mas os profetas não, né? Porque esse Deus é transcendente. A experiência dos profetas é de um Deus cuja glória, Kavod, presença, peso, preenche toda a terra. Né? Lembra de Isaías capítulo 6, né? Os serafins que cantam: Santo, Santo, Senhor dos Exércitos, né? A sua glória preenche toda a terra. E não só a terra dos hebreus, né? Não só a terra escolhida, né? Mas é um Deus, portanto, que acampa aí, né? Então, voltando à experiência não sei se respondi mais ou menos, voltando à experiência da Páscoa, né? Ela tem um fundo, portanto, né? De uma experiência pastoril, de base, que é esta, né? Do sacrifício do Cordeiro, que agora assumirá um outro conteúdo, né? Isto é, né? Da proteção da casa dos hebreus pelo sangue do Cordeiro. Se tinha e se tem até hoje, né? Uma certa tradição judaica, né, de que os portais das casas são problemático, né, porque ali quer sempre habitar esses demônios, esses espíritos ruins, né, o próprio diálogo, né, de Deus com Caim, né, que o questiona: se estás, né, de cabeça erguida, poderás vencer o mal, mas se estás abatido, etc. Né, o pecado está, né, atocaiado, né, e está pronto para poder, né, cair sobre as suas costas. Né, e ali a gente tem, né, em hebraico, o termo pecado é feminino, e o verbo ali é o particípio masculino. Então é um desencontro do ponto de vista linguístico, né, que é o verbo rabatz, ratat robetz. Né, em hebraico é há pecado, né? Há pecado, né, que está de tocaia, e o verbo é masculino, então não concorda do ponto de vista gramatical. Por quê? Porque os arqueólogos encontraram, né, as tabuinhas da Mesopotâmia que mencionavam um demônio chamado Robetsu. Então, este particípio do verbo rabatz, no masculino, evoca essa ideia de um demônio, de um espírito mau que fica na porta, etc., para pular na seu cangote. Até hoje os judeus têm na porta, né, uma chamada mezuzá, é um pequeno rolo, né, com textos, né, do decálogo, que é pregado na porta. Né? Eu podia ter trazido, lá em casa tem um, podia ter trazido para vocês verem, mas próxima vez eu trago, tá? Tem uma mezuzá lá, mas não preguei na porta, tá? Espero que na porta de casa não tenha nenhum demônio. Então, né? Essa tradição, né, do sangue, portanto, né? Esse Malach Hashmit, né? Esse anjo exterminador que é chamado,
que atravessa o Egito e mata os primogênitos, né, e que liberta a casa dos hebreus. Portanto, evoca essa tradição dos pastores nômades que sacrificavam o animal. Mas, como eu falei, a reforma deuteronomista ajuntou, né, com este sacrifício uma festa da agricultura, não agora dos povos seminômades, dos pastores, mas da agricultura, em que na festa da colheita se colocava fim a todo alimento que continha fermento na casa. Então é chamado, né, a festa dos ázimos. A palavra ázimo significa sem fermento, do pão sem fermento. Um pão ázimo é um pão sem fermento, porque o pão sem fermento, ele não se corrompe facilmente. E aí é associado aqui, por quê? Porque os hebreus, né, saem às pressas, porque é o êxodo de Moisés, o êxodo fuga desse grupo, que não tem tempo de amassar a massa, botar o levedo, esperar, né, etc., para assar a comida, mas pega o negócio e queima ligeiro e leva para a viagem. Tá? Então a festa dos pães ázimos, né, é ajuntada com esta festa, né, pastoril. Então essas duas, né, tradições do sacrifício do cordeiro e dos ázimos é ajuntado nas normativas da celebração da Páscoa, aí no capítulo 12. Seja como for, né? O cordeiro todo assado inteiro deve ser comido, junto com os pães ázimos e com ervas amargas, para recordar, né, a amargura do peso da servidão debaixo da qual o povo esteve colocado no Egito. A saída é interessante, né? A menção desse povo que sai do Egito e a quantidade de gente, no capítulo 12, versículo 37, os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucot, cerca de 600 mil homens a pé. Então, realmente um número aí bastante exagerado. O livrinho, né, vocês devem ter lido, né, o professor Valmor aqui menciona que a maior parte dos biblistas, esse grupo, né, do êxodo fuga não passaria de 50 a 150 pessoas, historicamente, tá? E da onde que sai esse número tão gigantado desse jeito, 600 mil homens, né? Provavelmente o livro do Êxodo, como a gente tem hoje, é uma fixação canônica pós-exílica. Provavelmente, né, aqui é o reconhecimento na proclamação da Torá, no contexto pós-exílico, na época de Esdra e Neemias, o livro de Neemias, capítulo 8, é a proclamação da lei de Deus a todo o povo no contexto pós-exílico, né, para declarar uma nova nação que se reinicia debaixo da aliança mosaica. Provavelmente nesse número aqui muito mais reflete a quantidade dos hebreus nesta assembleia, tá? Pós-exílica, e portanto no contexto pós-exílico todo mundo se reconhece como alguém cujas origens vêm lá do Egito. Então é um número, né, de um contexto posterior que é colocado aqui para que todo mundo se reconheça nesta experiência exodal de base. Então o êxodo fuga, né, tem o seu ponto culminante certamente no capítulo 14, quando, né, esse grupo chega, portanto, no Mar dos Juncos, e o faraó vem junto com o seu exército, né, à procura deste povo para exterminar. Então esse é um momento culminante, um momento clímax, né? Se a gente começa a ler o livro do Êxodo, quando a gente chega no capítulo 14, a gente começa a roer as unhas, né? Porque agora não tem escapatória, né? De um lado, né, você tem um exército do faraó, carros, né, de guerra, aquelas bigas, né, com cavaleiro, etc., todo mundo armado até os dentes, né, e do outro lado você tem o mar, né, não há como escapar, não há possibilidade humana, né, de escapatória, né, e nesse caso, né, o prodígio, portanto, né, da libertação será definitivamente a travessia do Mar Vermelho. Mas também aqui o capítulo 14, né, conta com, né, ao menos 2 extratos, né, o livrinho aqui também menciona essas tradições que foram ajuntadas para relatar esse momento fundamental. Ao menos 2 são fundamentais, né? Uma
que é aquela na qual Moisés, né, estende a sua mão, né, e sopra um vento forte durante toda a noite, e o mar recua e o pessoal passa, né, pela praia. Portanto, a maré baixa durante toda a noite, enquanto, né, uma coluna de fogo mantinha, né, segurando o exército ali, né, atrás, durante a noite. Então, um vento que sopra, o mar recua, o povo atravessa, e depois, né, o exército vem e as bigas, né, as rodas dos carros do exército do faraó, que, né, encravam na praia, na areia, e depois a água vai voltando e vai afogando todo mundo. Tá? Então, esse é um extrato mais reduzido, mas o extrato, né, o texto mais desenvolvido é aquele no qual Moisés estende o seu cajado e o mar se divide em duas partes, em duas colunas, e aparece essa terra seca. Né? E esta linguagem e esta modalidade é a linguagem sacerdotal mais tardia, muitos séculos depois, né, que ela é formulada desta forma, que é a linguagem comum do capítulo 1 da criação, do livro do Gênesis. Vocês se recordam, né? Quando Deus vai criar o mundo, no capítulo 1, não se diz que Deus criou a terra, não está lá no livro do Gênesis, Deus disse, faça-se a terra. Né? A criação da terra se dá pela separação das águas. Né? Propósito, né? Deus separou as águas inferiores das águas superiores. As águas superiores são mantidas pela raquia, pelo firmamento. A segunda obra, né? Primeira obra é a luz, depois é o firmamento, né? E depois as águas inferiores, Deus as separa para juntar num único lugar e aparece terra seca. Né? E abaixar em hebraico, terra seca. Então a criação da terra é pela separação das águas. Tá? Então é um ato de criação. Esta linguagem é a linguagem própria da criação. Então a travessia do Mar Vermelho nesse extrato redacional não é só um milagre para, né, arrancar o povo da morte certa, né, da espada do exército do faraó, mas é um ato criacional. Então o povo, né, essa linguagem mostra Deus criando o seu povo nesse momento da travessia do Mar Vermelho. A propósito, né, a gente tem, né, as águas que se separam, né, aparece e abaixar a terra seca e a coluna de nuvens por cima, né? A nuvem que era entendida na antiguidade como o adensamento de águas. Nuvem, né, porque a nuvem está lá, começa a chover, né? Então a nuvem fosse uma espécie de caixa d'água flutuante, entre aspas. Né? Então, né? Essa ideia de que a tradição bíblica vê, portanto, o nascimento de Israel como útero, né? Um líquido também está no meio das águas, né? Água de um lado, água do outro, água por cima. Então é o momento, né, da potência, a potência criadora de Deus, né, que cria Israel. Mas do ponto de vista, né, histórico, portanto, né, é importante a gente pensar que o evento histórico do Êxodo é muito anterior à teologia sacerdotal que reconta essa travessia do Mar Vermelho e que fala sobre a criação. Portanto, do ponto de vista histórico, Israel primeiro se inteirou de um Deus potente que liberta, para depois pensar num Deus que também é potente para criar. Historicamente é dessa forma, tá? Primeiro a experiência do Deus, embora, né, hoje com a Bíblia, sei lá, você pega a Bíblia, primeira coisa que você lê, o livro do Gênesis, primeira coisa é Deus criando. Mas esses não são a primeira experiência de Israel com o Deus da Bíblia, não é com o Deus criador, é com o Deus libertador e salvador. Depois é que chegará a compreensão de um Deus criador. Mas seja como for, é uma teologia fundamental, a travessia do Mar Vermelho, que é, portanto, a separação das águas. Né? E o relato do dilúvio, né, eu acho que comentei com vocês, o dilúvio será, né, um processo de descriação, em que as águas se ajuntam de novo. Isso é a raquia, né, que segura as águas superiores, começa a chuva. Né, e as águas que estão ajuntadas, né, que as fontes dos abismos são abertas. Portanto, as águas superiores e as águas inferiores que foram separadas e ajuntadas para formar o céu e a terra, se ajuntam no dilúvio, no extrato sacerdotal. Então aqui
de novo se abre. Então é um momento fundamental, né, como hoje a gente tem na Bíblia, a travessia do Mar Vermelho, majoritariamente descrita pela linguagem sacerdotal, é uma temática da criação. Deus cria o seu povo, fazendo-o atravessar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E não só, né, porque essa travessia resultará depois, né, no Cântico de Moisés, que a gente, né, acho que comentamos um pouquinho na aula passada, né, no encontro passado, a respeito desse poderoso cântico no qual se canta um Deus libertador, um Deus guerreiro, como mencionei. No versículo 3, Javé é um Deus guerreiro, Javé é o seu nome. Ish-Hil Milhamá, um Deus de guerra, Deus guerreiro. Essa ideia de um Deus aguerrido, né, ela é importante porque está vinculada a uma tradição da Guerra Santa na Antiguidade. Tá? Moisés, portanto, né, canta essa sua experiência de um Deus que combateu contra o exército do faraó e foi mais forte. Então, a ideia de que, né, numa batalha, o que conta não são, né, os combatentes, mas é a força dos deuses que se opõem. E, portanto, o Deus dos hebreus, mais potente do que os deuses egípcios, pôs fim ao exército do faraó. É interessante essa ideia, né, da vinculação do Deus dos hebreus com o tetragrama sagrado a um Deus potente, né, que dá vitória contra os exércitos inimigos. E é por isso que a experiência do grupo de Moisés, do êxodo fuga, prevalecerá e ajuntará as outras tradições. Por quê? Porque o povo, né, de Moisés entrará em contato com estes outros grupos que estarão na montanha, relegado, portanto, à marginalidade no contexto do século XIII a.C., quando em Israel o Egito estendia os seus tentáculos e governava esse território por meio de príncipes nas cidades-estado, por baixo de uma opressão muito grande, que era a opressão, né, de cobrança de impostos. Então, né, se você vivia nessa região, né, no século XIII, né, você estava, né, taxado com altíssimos impostos. Se você não quisesse entrar na civilização de então, você era um relegado e vivia nas montanhas. Então, esses grupos, vários grupos, né, o grupo de Moisés entra em contato com esses outros grupos que a gente já mencionou, né, Êxodo, permissão, Êxodo, né, sei lá, outras experiências exodais, o grupo, né, do Sinai, etc. Mas a história de Moisés, do Deus de Moisés, prevalecerá. Por quê? Unirá estes grupos e eles conquistarão depois a Terra Prometida. Tá? Então, o livro de Josué será uma epopeia da conquista da Terra Prometida nessa perspectiva da Guerra Santa. Isto é, não é a força do exército de Josué quem conquista a Terra Prometida. Mas como que se conquista Josué? Como se conquista Jericó? É a Arca da Aliança, né, e os sacerdotes com as trombetas que fazem procissão, né, 7 vezes durante 6 dias, e no 7º dia dá 7 voltas, os muros caem, etc. Né? Então, aquilo que é, né, inalcançável do ponto de vista humano, Deus, né, concede a vitória facilmente. Então, essa concepção, né, de um Deus aguerrido, né, foi importante na tradição de Israel nesse momento histórico da conquista da Terra Prometida. Mas o que é interessante é o Cântico de Miriam, que eu quero só dar uma palavrinha. O livrinho também acho que comentou alguma coisinha, né? Maria, no capítulo 15, versículo 20, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança, e Maria lhes entoava: cantai ao Senhor, pois se vestiu, de glória se vestiu, ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Então, esse né, versículo, ele é muito importante, esses dois versículos, no capítulo 15, versículo 20 e 21, não só pela presença das mulheres neste momento fundamental da tradição bíblica, mas também pela menção do nome da irmã de Moisés, que agora finalmente tem o seu nome revelado, né? Lá no capítulo 2, a irmã de Moisés acompanhava
o menino no cestinho dentro do Nilo, mas não aparecia o nome. Agora, finalmente, né, a gente conhece o nome dela. Mas não só isso, pelo fato dela ser chamada de profetisa, e por ela entoar este cântico, que provavelmente é um cântico muito antigo das mulheres, que antecedeu o cântico de Moisés. Tá? Hoje existem bons biblistas que postulam, né, a origem do cântico da vitória como sendo um cântico das mulheres, e que depois teria sido apropriado, né, do ponto de vista literário, por Moisés e pelos homens. Porque o capítulo 15 se abre com Moisés e os filhos de Israel entoaram este canto ao Senhor. Moisés e os filhos de Israel. Vocês sabem, na tradição judaica, homens e mulheres não se misturam, né? Festa de casamento, não sei se alguém aqui já foi em alguma festa de casamento judaico, não sei, acho que não, né? Mas tem a separação, a noiva, né? No salão de festa tem, né, uma separação no meio, as mulheres com a noiva festejam de um lado, né, e o noivo, o marido, né, do outro lado, festeja, é tudo separado, as mulheres não se misturam. Então, a gente lê isso aqui, né, com né, a experiência que nós temos hoje, os homens todos misturados, mas na antiguidade não era assim. O cântico das mulheres provavelmente é anterior ao cântico dos homens, por quê? Porque esse tipo de cântico na Bíblia ele é muito comum, na qual uma mulher canta com pandeiro e dança. E todas as vezes que as mulheres com pandeiros cantam e dançam no Antigo Testamento, é para celebrar a vitória do exército em batalha. Vocês se recordam no livro dos Juízes, capítulo 11, a história de Jefté, quando ele volta vitorioso da batalha, mas o pobrezinho havia feito uma promessa a Deus que, ao voltar para casa, a primeira pessoa que viesse ao seu encontro, ele ofereceria a Deus em holocausto. E a sua filha vem ao seu encontro, né, com um tambor, com, né, um pandeiro, dançando e cantando. Então, a gente tem o mesmo instrumento, né, a mesma menção da música e a menção da dança, porque o pai volta vitorioso. Né? Ali é um negócio, né, mais particular, que depois tem toda uma discussão, né, sobre esse momento de se ela foi, realmente, né, foi oferecida a Deus em holocausto, se não, tem um monte de discussão. Mas o que interessa aqui é que é o contexto da vitória de um exército que depois, né, mulheres, ou uma mulher nesse caso, que com um pandeiro, né, faz música, canta e dança. A mesma coisa no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, quando Davi, no capítulo 17 precedente, vence Golias, né, primeiramente com uma estilingada na cabeça, né, e depois com a espada de Golias, decepando a sua cabeça, voltando ao acampamento dos hebeus, as mulheres fazem um cântico, né, com pandeiros, dançam e cantam. Né? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, etc. Mas é o mesmo, né? O mesmo instrumento, mesmo tof em hebraico é o pandeiro, né? Instrumento de pandeiro, e a dança e o cântico. Então, do ponto de vista histórico, né? E existem outros casos também, né? Mas do ponto de vista bíblico histórico, tocar instrumentos, dançar e cantar é próprio das mulheres. Isso do ponto de vista do contexto vital, era a celebração feminina resultante para comemorar a vitória do exército contra os inimigos. Então, né, do ponto de vista histórico, é mais condizente a gente pensar que após a travessia do Mar Vermelho, na qual Deus dos Hebreus é considerado como um guerreiro potente que venceu o exército inimigo e, portanto, libertou o povo da morte, que as mulheres entoassem esse cântico. Só que ficava, né, como a Bíblia nasceu num contexto patriarcalista, né, deixar as mulheres fazendo essas danças, esses cantos, ficava meio estranho. E aí, né, provavelmente, houve uma transferência do canto das mulheres para o cântico de Moisés e dos homens
que cantam antes das mulheres. O que é interessante, né, é que Moisés e os filhos de Israel cantam, né, e o início do canto é idêntico, né, o capítulo 15, versículo 1. Moisés diz: eu cantarei ao Senhor, porque se vestiu de glória e ele lançou ao mar o cavalo e cavaleiro. E se você pega, né, no versículo 21, quando Maria canta, ela diz: cantai ao Senhor, pois de glória se vestiu, ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Então, né, provavelmente, né, o cântico das mulheres é cortado, né, ficou só o primeiro versículo. Esse primeiro versículo, né, arrastou para o cântico de Moisés, que faz também o seu cântico. Mas o que é mais interessante é que o cântico de Maria, ele é mais inclusivo, porque ele invoca também os homens para o cântico e a dança. Em português, a gente infelizmente, as traduções não permitem a gente ver isso. No versículo 21, quando a Bíblia fala assim, ó, e Maria lhes entoava. Né? Maria lhes entoava. Em hebraico não é entoava coisa nenhuma, mas tudo bem, né? Maria lhes respondia. Então, o cântico fez com que, né, como está aqui, colocando Maria como que respondendo ao cântico dos homens. Exato, né? Como uma espécie de refrão que responde. Primeira coisa. Segunda coisa, quando o texto no versículo 21 diz assim, e Maria lhes em português, serve tanto para homem quanto para mulher, né? Em hebraico tem o lhes para homem e tem o lhes para mulher. Lhes masculino e lhes feminino. Esse lhes aqui é lhes masculino. Né? Se a gente ler o versículo precedente, Maria tomou, né, a irmã profetisa, irmã de Arão, tomou na mão tamborins, e as mulheres a seguiam com tamborins, formando coros de dança, e Maria lhes entoava. Parece que ela está entoando para as mulheres, né? Mas do ponto de vista hebraico não é assim. Maria lhes, aos homens, a eles, responde. E o imperativo cantai ao Senhor, também em hebraico, existe o imperativo masculino e o imperativo masculino e feminino. Né? Shiru é imperativo masculino. Shirá é imperativo feminino. Aqui está masculino. Então Maria está ordenando, está fazendo um imperativo para os homens e não para as mulheres. Tá? Então há indícios, né, literários, do ponto de vista linguístico, né, de que, né, os autores bíblicos fizeram uma operação, né, para colocar o cântico das mulheres, primeiro expropriaram o cântico das mulheres e colocaram na boca passar para os homens, e depois fizeram das mulheres uma resposta ao cântico dos homens, né, numa epopeia de libertação. Mas o que é interessante é que Maria é chamada de profetisa, e profetiza que nesse caso, o que ela está profetizando? Ela está dançando e cantando junto com as mulheres. E cantando o quê? Cantando a intervenção de Deus que libertou, né, que se vestiu de glória, ou que se elevou majestosamente. Literalmente, né, a expressão aqui hebraica é que se elevou ao mais alto. É uma forma hebraica de aumentar, né, o infinitivo do verbo, depois o verbo conjugado, o verbo usado duas vezes, gaá, significa, né, elevar-se ao máximo. Então é a elevação de Deus. Elevação de Deus sobre quem? Não só sobre o faraó e os seus cavalos e cavaleiros, mas também sobre os deuses do Egito. E, portanto, Maria que canta um evento de libertação no ato de ser profetisa. Então, há uma dimensão profética atestada dentro do Pentateuco, é a função de ser memória viva das intervenções libertadoras de Deus, pelas quais Deus se manifesta como sobressaliente, como né, elevado acima de todos. Então, a experiência que Israel faz de ser um Deus superior, de ser supremo, etc., é pela experiência histórica da glorificação de Deus, é da sua presença que liberta e salva. Então é um cântico, né, muito interessante, né, e a presença das mulheres aqui é bastante significativo também. Então aqui a gente está, né, no cume, né, no ponto auge, né, a partir daqui
né, depois do cântico de Moisés e das mulheres, no capítulo 15, versículo 23, né, o pessoal já se encontra no deserto de Sur, né, e começará a primeira etapa do deserto antes de chegar à montanha do Sinai. Então aqui a gente tem uma outra seção, né, uma segunda parte do livro do Êxodo, cujo ponto central será a montanha do Sinai e a aliança que Deus fará com o povo naquela montanha, dando a sua lei a este povo por meio de Moisés, o código de aliança, que é os capítulos 20 e 23, que é o conjunto de leis, iniciado no capítulo 20 com os 10 mandamentos, depois um monte de leis e a conclusão da aliança no capítulo 24. Mas aqui, como eu comentei um pouquinho antes, né, essa tradição do Sinai, provavelmente nas origens estava vinculada a um grupo diferente do grupo histórico de Moisés, que é o Êxodo Fuga. Tá? Até aqui, tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Porque, né, essa segunda parte não vou comentá-la tanto, porque gostaria de percorrer um pouco melhor, né, esse fio condutor, portanto, da teologia, né, exodal no Antigo, como também no Novo Testamento. Certamente, né, que como a gente tem na Bíblia, como tem hoje o livro do Êxodo, né, a epopeia da libertação não termina no capítulo 15. Certamente que aqui o Egito deixa de ser, né, do ponto de vista, né, narrativo, no livro do Êxodo, ou no restante, bem da verdade, no restante do Pentateuco, né, até Deuteronômio, o Egito não é mais problema para o povo hebreu. A partir daqui, Mitzrayim, isto é, o Egito, só será recordado pelos hebreus que lamentam contra Moisés e contra Deus, dizendo, no Egito, né, a gente tinha comida, Moisés não, né, seria melhor que a gente tivesse ficado lá, etc. Então, né, o Egito o nome do Egito só será mencionado não como um problema concreto, mas como uma lembrança daqueles que se lamentam por ter saído do Egito. Então, o Egito deixa de ser um problema, isto é, a avodá, a escravidão egípcia, chega ao seu fim definitivo na tradição bíblica literária, aqui no capítulo 14, depois da travessia do Mar Vermelho. Claro que do ponto de vista histórico, depois, né, quando Israel chegará na Terra Prometida, né, e deverá ocupar as montanhas, e Josué, né, deverá conquistar a terra. Durante esse período histórico, a Terra Prometida está debaixo dos tentáculos, como eu falei, do Egito. Então, do ponto de vista histórico, o Egito continuará sendo um problema. A Terra Prometida, né, esse território que é o Estado de Israel, grosso modo, hoje, moderno, né, sempre foi uma nesguinha de terra disputada, não porque alguém quisesse morar lá, mas porque é estrada para conquistar outra potência. Então, né, de um lado a gente tem o Egito, né, atravessando a Terra Prometida, se vai à Assíria e depois se desce para a Mesopotâmia. Então, né, a conquista desse território é uma conquista, né, de território de passagem. Então, foi sempre um território disputado, não porque quisesse, porque lá fosse assim, né, vamos para a Terra Prometida, que lá é muito bom, né, melhor do que o Egito. Nenhum egípcio sonha em ir para a Terra Prometida, morar lá. Quem morar na Mesopotâmia, muito menos. É somente o povo hebreu. Por que o povo hebreu está vinculado a essa Terra Prometida? Porque é uma promessa divina aos patriarcas e que agora, né, se vincula ao grupo mosaico com a menção da terra que corre leite e mel. A gente comentava ao falar sobre a vocação de Moisés que a gente tem uma junção aí, né, de duas tradições, a tradição patriarcal, né, da terra prometida aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e outra tradição, a tradição mosaica, que é a terra que corre leite e mel. Mas para dizer que o evento, do ponto de vista narrativo na Bíblia, o Êxodo agora, o Egito agora não é mais problema. Se estará no deserto, da agora para frente, até o restante do livro do Êxodo, o livro do Levítico inteiro, o livro dos Números inteiro, né? Livro do Êxodo, a bem da verdade, no capítulo 19, se chega na montanha do Sinai e ali se fica. Termina o restante do livro do Êxodo,
Ninguém sai do sopé da montanha do Sinai. A única diferença é que no capítulo 40, a glória de Deus que estava no monte, né, no alto do monte da montanha do Sinai, desce e entra na tenda da reunião, né, que foi construída no sopé da montanha. Mas o povo não sai daí. E começando o livro do Levítico começa exatamente dessa forma. E Deus chamou a Moisés e a partir da tenda da reunião lhe disse. Então é da tenda da reunião, né, que Deus idealmente dá toda a legislação de purificação, de sacrifício, código de santidade presente no livro do Levítico, tudo ali no sopé da montanha. Termina, né, os 26 capítulos do livro do Levítico, o povo não redou o pé do sopé da montanha. Começa o livro dos números, finalmente Moisés diz, bom, se recorda, não, nós temos que ir embora. Não estamos aqui para morar. Né? O projeto divino é de que a gente siga para a terra prometida. Né? E começa os primeiros preparativos, portanto, para seguir viagem, que é o recenseamento. Moisés faz recenseamento, os primeiros 3 capítulos do livro dos números, né, um monte de leis, etc., né, os primeiros 5 capítulos, celebra a Páscoa, etc., e finalmente vai deixar o sopé da montanha no livro dos números, capítulo 10, versículo 11. E aí, né, deixa o sopé da montanha e pega de novo o deserto, em direção à terra prometida. Né, e chegando na iminência da terra prometida, enviará no livro dos números, capítulo 13 e 14, os espiões à terra prometida, um espião, né, para cada uma das 12 tribos. Os espiões, né, entrarão na terra prometida, vão ver as cidades, vão ver, né, as plantações, etc. Vão voltar desanimados, com exceção de 2, Josué e Caleb. Os demais, essa terra, né, é uma terra difícil de conquistar, os habitantes, né, são os filhos de Enassim, os gigantes lá habitam, as cidades são fortificadas, é melhor a gente voltar para o Egito. Né? E aí Deus fica triste, né? Porque dá um presente e o povo diz, não quero esse presente não. Né? E Deus fica triste e diz, ninguém entrar na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Aí por isso se fica 40 anos no deserto. Né? Cades Barneia, essa localidade provavelmente é o ponto, né, de referência durante esse período no deserto, que é um período no qual essa geração toda que, né, saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que, né, viu as maravilhas de Deus na montanha sagrada, que concluiu a aliança, todo mundo morre no deserto. E aí, uma nova geração que nasce, né, em Números capítulo 26, Moisés faz um novo recenseamento. A nova geração já nascida no deserto, né, conquistará a Transjordânia, distribuirá a 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a metade da tribo de Manassés, e pronunciará, né, os seus discursos no último dia da sua vida, que é o Deuteronômio. E no coração do Deuteronômio a gente tem um código deuteronômico, capítulos 12 a 25, né, e Moisés, depois de pronunciar tantos discursos, recordando toda a lei divina a este povo que já nasceu no deserto, né, acaba morrendo, né, sem entrar na terra prometida. Então, o evento exodal, né, como é narrado no livro do Êxodo, ele é central e o problema do Egito morre no capítulo 14, né, com a travessia do Mar Vermelho. Mas, como eu mencionei antes, no início, e aqui retomo, né, quando se termina o Pentateuco, né, isto é, o Deuteronômio, começa, portanto, o bloco dos profetas, né, os Neviim, os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, são chamados de profetas anteriores para a tradição judaica, né, embora o livro de Josué, especificamente do ponto de vista linguístico, não chama Josué de profeta, mas o livro é chamado de livro profético pela tradição judaica porque ele funciona como profeta. Isto é, né, no livro de Josué, capítulo 24, Josué diz, assim diz o Senhor Deus. E os profetas começam a falar dessa forma, né? Assim diz o Senhor Deus. E faz uma memória, um credo histórico. Tá? E aqui que é importante, os credos históricos que dão identidade ao povo, recordam sempre o Êxodo. Tá?
não só, né, o credo histórico no qual Josué, né, faz essa profissão de fé, né, falando como um profeta, no capítulo 24 do livro de Josué, como dentro do próprio Pentateuco, né, o livro vinha aqui menciona, né, o chamado credo histórico de Israel, né, em Deuteronômio, capítulo 26, talvez, né, o extrato mais antigo, mais simplificado, talvez, né, de um credo histórico, esteja no Deuteronômio, capítulo 26. Né, na festa, portanto, né, da colheita, né, as primícias, você não vai comê-las, você vai oferecer a Deus como reconhecimento das maravilhas que Deus fez por ti, né, e, portanto, né, o sacerdote receberá o cesto da tua mão, né, dos primeiros frutos que você colher da sua plantação, colocará, portanto, esse cesto diante do altar do Senhor teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito. Tá aí, né? Patriarcas. Meu pai era um arameu errante, Abraão, né? Um errante, caminhando, portanto, né? Um peregrino. Desceu ao Egito. Meu pai desceu, meus pais, né? Meu pai, Abraão, Isaac, Jacó com toda a família, desceu ao Egito. Ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma grande nação, forte e numerosa. Capítulo 1 do livro do Êxodo, né? O crescimento populacional dos hebreus. Os egípcios, porém, nos maltrataram, nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Está aqui, né? A memória da escravidão. E o versículo 7, gritamos então a Javé, Deus de nossos pais, e Javé ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento, nossa opressão, e Javé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis o que trago, as primícias dos frutos do solo que tu me deste, Javé. Tá? Então, esse é um dos, né, importantes, chamado credo histórico de Israel. Né? E, portanto, os credos que eram, né, proclamados, que eram, né, rezados no momento litúrgico de colheita. E, portanto, a colheita é anual. Todo ano, né, você faz uma profissão de fé, e o conteúdo dessa profissão de fé, ela faz memória centralizante, né, da escravidão no Egito e da libertação prodigiosa, potente de Deus, né, com mão forte e com braço estendido. No capítulo 24, né, de Josué, como eu mencionei antes, é um outro credo histórico, um pouco bem mais desenvolvido. Josué capítulo 24, versículo 2, disse então Josué a todo o povo, assim diz Javé, o Deus de Israel. Como eu falei, né? Embora ele não é chamado de profeta, aqui ele fala como se fosse um profeta, iniciando um discurso, como os profetas comumente fazem. E aqui tem mais desenvolvido esse credo histórico, porque começa a mencionar os patriarcas, além do rio habitavam outrora vossos pais, Taré, pai de Abraão, de Nacor, etc. Do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. E, portanto, Abraão que vem lá da Mesopotâmia. Depois se menciona, né, o evento exodal, o versículo 5, em seguida enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os prodígios que operei no meio dele, depois vos fiz sair de lá. Portanto, Moisés, Arão, na saída do Egito, e, portanto, os vossos pais saíram do Egito e chegastes ao mar, a travessia do mar, os egípcios perseguiram vossos pais, etc. Então, aqui a gente tem, basicamente, todos os elementos, quase todos os elementos do credo histórico. Temos os patriarcas, temos a escravidão no Egito, temos Moisés, temos a travessia do deserto e temos a chegada na Terra Prometida. 5 elementos, tá? O que falta aqui? Falta especificamente a menção da sessão do Sinai. O credo histórico de Deuteronômio capítulo 26, que eu li antes, não menciona nadinha
de Moisés e do Sinai. Aqui menciona até Moisés, né? Todos os elementos até, menos a seção do Sinai. Por isso, hoje, a maior parte dos biblistas pensam que a seção do Sinai, que é Êxodo capítulo 29 até o capítulo 40, o livro do Levítico inteiro, livro dos Números até o capítulo 10, versículo 10, um montão de texto, tudo ao redor do Sinai, é uma tradição independente, tardia, que depois foi colocada debaixo da figura de Moisés, né? Onde que a gente vai ter a figura da seção do Sinai? No credo histórico mais completo, mas é muito tardio, no contexto pós-exílico, que eu citei mais cedo, que é em Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9 é a profissão de fé que começa mencionando não os patriarcas, começa mencionando o Deus potente criador que criou o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Criação, patriarcas, Êxodo, Moisés, aliança no Sinai, travessia no deserto, chegada na terra prometida. Aí você tem tudo. O credo histórico completíssimo, todos os eventos, né, que esta memória histórica, então, o Êxodo que atravessa, né, a menção do Êxodo. Na voz dos profetas, a mesma coisa, né, como eu mencionei para vocês um pouquinho mais cedo, né, em livro dos Juízes, capítulo 6, né, a gente tem a figura, né, do primeiro personagem chamado de profeta, né, depois do Pentateuco, em Juízes, capítulo 6, que faz a memória do Egito. Antes desse profeta, o próprio Deus quem falou ao povo, né, dizendo que né, o tirou da terra do Egito e fez o povo subir, é chamado de o anjo do Senhor. Antes da figura de um profeta, em Juízes capítulo 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Betel e disse: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra. Então, o próprio Deus, né, na figura desse anjo do Senhor, eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra. E o profeta anônimo de Juízes capítulo 6, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos que oprimiam. E assim, né, os profetas, profeta Amós, profeta Oséias, né, todos eles vão fazendo memória, recordando este grande intervento fundante, portanto, do povo de Israel, que é a libertação da casa da servidão, isto é, do Egito. Né? Até, né, como eu falei, chegar em Jesus, no Novo Testamento, que celebra a Páscoa, né, judaica, fazendo memória da tradição, o memorial, né, da libertação, mas agora Jesus que se coloca como, né, aquele que faz o seu êxodo, e o êxodo de Jesus, né, que é celebrado na Páscoa judaica, né, com a introdução da nova e eterna aliança, né, pela qual, né, acontece esta libertação radical, né, da escravidão da humanidade que esteve debaixo das correntes do pecado. Então, né, a temática do Êxodo, portanto, que não é somente um elemento do livro do Êxodo, mas é um fio condutor de todo o Antigo Testamento, grosso modo, né, e até chegar no Novo Testamento também. Ai, ai, né? Chegou ao fim, né? Perguntas, dúvidas, era mais ou menos isso aqui. Comentários, Padre Nivaldo, se quiser comentar. Sim, você falou que outro grupo se juntou ao de Moisés depois que ele saiu do Egito. Sim. E quando ele estava no Egito, outro grupo também, né, do povo, sem ser Deus, e juntou a ele. Sim. Sim, provavelmente, né? Como eu mencionei, não foram só hebreus que saíram do Egito, egípcios também se juntaram ao grupo de Moisés, né, porque provavelmente, né, se convenceram, né, que esse Deus dos hebreus é potente, é poderoso, é superior aos deuses egípcios,
e que o Egito, né, está em frangalhos, né, com estes sinais e prodígios dos deuses hebreus, e se associou a Moisés. Né? E como eu falei, né, hoje, como a gente tem o livro do Êxodo, né, o livro do Êxodo vai, né, desembocando na aliança mosaica na montanha sagrada do Sinai, né? E, portanto, um povo é constituído ali pela aliança, pela lei dada por parte de Deus a este povo, e, portanto, o povo não é mais, né, constituído por consanguinidade, porque você é descendente de Abraão, Isaac e de Jacó, mas porque você, né, diz amém, tudo o que está escrito nesse livro eu praticarei, conforme a Assembleia inteira, em Êxodo capítulo 24, diz, Moisés leu o livro da aliança e toda a Assembleia se ajoelhou, proclamando tudo que o Senhor falou, nós o faremos, nós o praticaremos. Então, né, a aliança, o povo, portanto, tem uma base de aliança e não uma base tanto consanguínea. Sim. Mais dúvidas? Mais questões? João quer acrescentar alguma ideia? Não sei se tem alguma coisa mais. Pessoal, outro livro que é esse. Ótimo.